Fala galera, tudo beleza? Aqui no vídeo de hoje vou dar uma reagida no vídeo quando um traidor vestido de branco voltou ao Camp Nou, do canal Kickstocks. Se inscreve no canal do cara lá, deixa o like, bora lá ver o que esse vídeo fala. Todo mundo sabe quem é esse traidor. Se você não sabe, fica no vídeo pra você descobrir quem é. É uma das maiores e mais intensas rivalidades do futebol mundial. Talvez de todos os esportes, sempre que Barcelona e Real Madrid se enfrentam, é impossível. Cara, eu acho que é uma questão de... o contexto político também que envolve Madrid e Barcelona. Tudo isso, acho que tem uma questão política por trás. Esses dois times parecem se odiar profundamente. Jogadores, treinadores e principalmente os torcedores. Porque é o clássico, não é apenas uma partida de futebol. É uma batalha entre duas identidades. O Barcelona representa o orgulho, a independência e a resistência da Catalunha. Já o Real Madrid, há muito tempo, simboliza o poder e a autoridade central da Espanha. Com o passar dos anos, essa rivalidade só ficou mais intensa. E uma das regras não escritas é clara: nunca troque de lado. Principalmente se... Cara, sinceramente, as entradas nos jogos do El Clássico são BO na delegacia, cara. Não tem o que falar, não. se for o melhor jogador e capitão do seu clube. Mas um certo português pareceu ignorar essa regra e acabou se transformando em vilão pelo resto da vida. Luís Figo foi um dos melhores jogadores do mundo nos anos 90. Depois de deixar Portugal, ele chegou ao Barcelona em 1995, onde realmente se consagrou como um craque de classe mundial. Ali, jogou ao lado de lendas como Ronaldo, Rivaldo e Patrick Kluivert, evoluindo rápido e se tornando um dos principais nomes do time. Com Figo em campo, Cara, o Barcelona poderia voltar a fazer um uniforme esse uniforme na atualidade, velho. Eu acho esse uniforme bacana. Se você acha esse uniforme feio, deixa nos comentários aí. Eu acho esse uniforme bonito. Barça conquistou 2 títulos consecutivos da La Liga e a Copa del Rey em 1998. Ele também ajudou o clube a levantar taças europeias, como a Recopa Europeia e a Supercopa da UEFA em 1997. O carinho era tanto que, poucos anos após sua chegada, Figo se tornou um dos capitães da equipe. Um feito e tanto, considerando que era estrangeiro e não tinha passado pela base. Mas isso não importava. Todos amavam Figo, tanto que ele chegou a ser o capitão do time justamente contra o Real Madrid em pleno ano 2000. Ya la tenemos aquí. ¿Quién metió el último gol ayer? No pare, Figo, Figo, no pare, Figo, Figo, no pare, Figo, Figo, no pare, Figo. Os fãs mal sabiam que aquele seria o último clássico de... Cara, vai tudo montando uma atmosfera pro cara virar um traidor mesmo. Mesmo que, tipo, aí ele só trocou de clube, mas, cara, vai montando uma história por todo o contexto que tem por trás, sabe? É muito bizarro, velho. Ainda mais que era um dos capitães da equipe já. Figo vestindo a camisa do Barcelona. Naquela época, o clube vivia uma fase conturbada nos bastidores. Apesar dos troféus e da glória em campo, internamente, o ambiente estava longe de ser estável. A gestão de José Luis Núñez, antes vista como firme e visionária, começava a desmoronar sob o peso das polêmicas. As tensões entre a diretoria e os jogadores aumentavam, enquanto disputas contratuais, má gestão e falhas de comunicação viravam manchetes constantes. Foi nesse cenário turbulento que, no verão de 2000, Luís Figo se viu no centro de uma conspiração arquitetada por Florentino Pérez. Mas essa é uma história longa e talvez eu te conte outro dia. E neste caso era sentir-me valorado por aquilo que eu dava ao clube. Quizás não me senti valorado em relação a los que gestionavam. Cara, você falar que você não se sente valorizado no Barcelona e é valorizado no Real Madrid, porque o Real Madrid tem essa fama de não valorizar ídolo. Sinceramente. Comparado con los que apoyamos el club, están los adeptos, cuando tienes ese sentimiento de que no reconocen lo que das, quizás al otro lado te lo reconoce de todas formas. Mas, para
É, Figo, talvez exista no clube, mas não o maior rival, né, cara? Me ajuda aí, né? Resumir a história, o agente de Figo assinou um pré-acordo com Florentino Pérez, estipulando que, caso o empresário espanhol fosse eleito presidente do Real Madrid, o jogador português teria que se transferir para Madrid ou pagar uma multa de... Mas que tipo de acordo bizarro é esse, cara? Que é isso, velho? Mas que acordo mais nada a ver, velho? 30 milhões de euros. Naquela época, Que naquela época era uma grana. Nossa! Anos 2000, o quê? 30 milhões era muita, mas muita, mas muita grana. Hoje é muita grana, imagina nos anos 2000. ninguém realmente acreditava que Pérez tivesse chance de vencer as eleições. Por isso, o agente de Figo enxergou aquilo como uma aposta de baixo risco para pressionar o Barcelona a oferecer um contrato melhor ao seu cliente. O problema é que, contra todas as expectativas, Pérez venceu. E como nenhum agente nem Figo tinha uns 30 milhões de euros para arcar com a multa, o craque português não teve outra escolha. Teve que se mudar para o Real Madrid. Dom Florentino explicou-me o projeto. Bom, tá bom, eu disse, bom, eu vou falar então com o Luís e depois tornamos a falar. Yo, Luis, te quiero dar, en nombre del Real Madrid Club de Fútbol, la bienvenida a este club. Como todos los que estamos en este país, a la junta directiva, te apreciamos. Muchas gracias. E você percebe que quem saiu de gaiata nessa história toda foi o torcedor do Barcelona, que ficou totalmente perdido, né? Os blancos acionaram sua cláusula de rescisão de 62 milhões de euros em julho de 2000 e Figo se tornou instantaneamente jogador do Real Madrid, o mais caro do mundo na época. Naquele momento, Figo foi oficialmente o primeiro galáctico da era Florentino Pérez. Mas veja bem, os torcedores do Barcelona não estavam nem um pouco interessados nos detalhes dessa transferência. Pouco importava quem tinha culpa ou se Figo havia sido enganado. Eles se sentiram traídos, profundamente traídos e tomados de nojo. Nos dias seguintes à sua ida para Madrid, jornais esportivos espanhóis foram inundados por reações indignadas. Em uma entrevista, a lenda do Barça, Risto Stoichkov, chegou a declarar: se algum dia eu o vir com a camisa do Barcelona novamente, vou cortar suas orelhas. Até o presidente do clube... Que isso, véi? O cara ameaçando o outro na alta, velho. Eu falar que sei, sinceramente. E o povo fala que os brasileiros é que são agressivos na hora do futebol. E é um jogador, um cara que jogou no Barcelona. Por sinal, jogou pra caramba. Joan Gaspar, que assumiu o cargo logo após a saída de Figo, desabafou sobre o impacto da transferência. Eu preferia ter perdido a eleição a perder Figo da forma como perdemos. Quebrou algo sagrado. Se você nunca viu Figo jogando pelo Barcelona, uma boa comparação seria imaginar Messi deixando o clube em 2012 para se transferir para o Real Madrid. E para piorar ainda mais a situação, Figo conquistou a bola de ouro pelo Real Madrid, embora todos soubessem que ele recebeu o prêmio pelos feitos no Barcelona. Como era de se esperar, Caraca, velho, isso eu não sabia. Nossa, imagina. Isso é pior ainda, velho. a torcida do Barça virou-se completamente contra ele e não perdeu a oportunidade de demonstrar seu descontentamento sempre que o traidor retornava ao Camp Nou. A preparação para o retorno de Figo ao estádio foi algo nunca visto antes no futebol. Os jornais o chamavam de traidor e cartazes com seu rosto desfigurado tomavam as ruas de Barcelona. Todos sabiam que estava por vir e ainda assim, Figo teve que entrar na Cova dos Leões. Todas estas localidades que están viendo en estos momentos se van a llenar, es lógico, 100.000 personas estarán aquí en el Camp Nou, no hay entradas, por tanto se juega aquí el Barça-Real Madrid, o a lo mejor sería mejor apuntar que lo que se juega aquí es el Barça contra Figo. Segundo seus companheiros de equipe, Imagina você chegar num lugar assim, velho. Nossa, é literalmente a cova dos leões mesmo. da época, Figo estava diferente, quieto, mais frio do que o habitual. Não falava durante os treinamentos, tendo a cabeça baixa e focado a cada exercício e a cada instrução tática. Ele não estava apenas se preparando para mais uma partida de futebol, mas para uma verdadeira guerra psicológica. A primeira vez que Figo voltou a Barcelona como jogador do Real Madrid foi no dia 21 de outubro de 2000, e a torcida da casa estava claramente preparada. Faixas com palavras como Judas, traidor e mercenário estavam espalhadas por todo o estádio. E tudo aquilo, claro, se referia a um único homem no campo. Alfredo
Cara, imagina 100 mil pessoas gritando na sua orelha, cara. Tipo assim, fica até uma coisa perigosa, porque do jeito que for, se 10 invade ali, o resto invade, cara, já era pra eles pegar o Figo ali e fazer uma atrocidade, não custava nada, velho. Porque ele é emoção na flor da pele no estado mais puro, velho. Esses caras são malucos, sinceramente. O estádio já estava barulhento, mas o volume atingiu níveis sem precedentes quando Figo saiu do túnel. O som era tão alto que ele teve que tapar os ouvidos. Era evidente que ele estava realmente chocado com o que via e ouvia, mas isso estava apenas começando. Imagine 98 mil pessoas te provocando e te chamando de traidor. Cada vez que tocava na bola, o barulho no estádio se tornava ainda mais ensurdecedor. Mas isso não o impediu de driblar, criar e hipnotizar um time pelo qual ele havia ido à guerra. Afinal, esse era o melhor jogador do mundo. Mas veja bem, os torcedores da casa não se contentavam em gritar insultos sempre que Figo tocava na bola. Eles jogavam tudo o que conseguiam alcançar. Garrafas, isqueiros, laranjas e até celulares. Sim, os fãs estavam lançando seus próprios celulares em direção a Figo. Era o tamanho do ódio que sentiam por ele. A situação estava tão tensa que Figo, que havia sido designado como cobrador de escanteios do Real Madrid, evitou todos os escanteios naquele dia, com medo do que os torcedores poderiam fazer caso ele se aproximasse demais. O jogo terminou 2-0 a favor do Barcelona, e Florentino Pérez culpou a Obviamente, o time do Real Madrid não tinha nem clima pra jogar, velho. A verdade é essa. atmosfera pelo resultado, dizendo que isso afetou todos os jogadores. Agora, se você acha que o primeiro retorno de Figo ao Camp Nou como jogador do Real Madrid foi ruim, espere até ver sua segunda visita. Todo mundo achava que os fãs do Barcelona iriam desabafar na primeira vez e que as coisas voltariam ao normal depois disso. Mas não foi assim. Muito pelo contrário. Figo retornou ao Camp Nou para uma segunda visita em novembro de 2002. E o barulho ainda era ensurdecedor. E desta vez, 2 anos depois, cara. ainda mais coisas foram jogadas em campo. Latas de cerveja, isqueiros, bolas de golfe, moedas, garrafas de refrigerante. Bola de golfe, velho. Quem me leva uma bola de golfe pro estádio, velho? Muito aleatório. O que fosse possível. Os torcedores de Barcelona pareciam mais preparados do que da última vez. Nesse dia, Cara, e lembrando, naquela época não existia garrafinha de lata, não era vidro, era garrafa de vidro. Se uma dessa pega na orelha ou na nuca do cara, é cara, muito bizarro. chovia muito, mas isso não desanimou os fãs do Barça, que estavam ali com uma missão. Na verdade, a chuva parecia combinar com o clima dramático que se desenhava. O vilão seria confrontado pela multidão, mas dessa vez, o vilão decidiu ser corajoso. Apesar de como foi terrível seu primeiro retorno ao lugar que um dia chamara de lá, Figo decidiu que desta vez não iria fugir. Ele tomou a decisão de cobrar todos os escanteios e até mesmo os laterais. Talvez isso fizesse parte da atitude que ele trouxe para o jogo, mas logo nos minutos iniciais, Figo cometeu uma falta feia e recebeu um cartão amarelo. Definitivamente não era o começo que ele esperava para a partida. De qualquer forma, sempre que o novo número 10 do Real Madrid se aproximava da linha lateral, o barulho no estádio aumentava e mais mísseis caíam. O campo estava fortemente vigiado pela polícia, mas isso não impediu a torcida. Por tudo Cara, repito, pra dar uma merda não custa nada. isso, Figo demorou minutos para conseguir cobrar apenas um escanteio no primeiro tempo. E o segundo tempo foi ainda pior, pois agora Figo estava muito mais próximo dos torcedores do Barcelona. Mas em meio a todo esse caos, Porque sempre um lado é onde fica a torcida organizada, que é sempre as pessoas mais, que gosta mais do clube ainda. Não que os outros não gostem, mas são mais fervorosas, que gostam mais de torcer, cara. Por isso que chama ultra na maioria das vezes. ele ainda conseguiu manter seu profissionalismo como um bom embaixador. Na época, Figo tinha um contrato de patrocínio com a Coca-Cola, e quando viu uma garrafa de Coca-Cola no campo, ele a pegou lentamente, quase como se estivesse filmando um comercial. Porém, apesar desse breve momento de felicidade de Figo, o Camp Nou continuava implacavelmente hostil. A situação chegou a tal ponto que, em um momento, Carles Puyol teve que se virar para os torcedores e implorar para que parassem. Mas apesar do amor que os fãs tinham por seu zagueiro e vice-capitão, eles não o ouviram. Continuaram a lançar objetos dos mais variados tipos no campo. No meio dessa loucura, a câmera se voltou para a arquibancada, capturando o olhar de Florentino, Vermelho, o cara deu uma presidente do bica, Real o cara Madrid. chutou a cara do outro, gente. Não é pergunta se faz, não. E o Florentino, Hoje com a cara de que um time que não chuta no gol, isso é perdido.
É a cara do Florentino de que quem gosta do caos. É a cara de, e pra isso que eu te comprei. Apreciar o caos que havia ajudado a criar. Eventualmente, o árbitro não suportou mais a situação e decidiu suspender o jogo. Os jogadores foram enviados ao vestiário e o jogo parado por 16 minutos. Durante esse intervalo, o cinegrafista começou a mostrar os objetos que haviam sido lançados em Vigo. Quando a câmera se aproximou da bandeirinha de escanteio, vimos isqueiros, latas de cerveja, garrafas de whisky e, em uma cena realmente chocante, Cabeça de porco. A torcida do Corinthians jogou isso contra o Palmeiras, se eu não me engano. É isso mesmo. Alguém conseguiu contrabandear isso pra dentro do estádio, ninguém sabe. Mas essa imagem se tornou um marco na rivalidade clássica entre os dois clubes. Ela representou como o amor e a admiração por Se o Jorginho falou que dá pra ganhar, e desprezo quando ele muda de lado. Essa cena também serviu como um recado sutil para outros jogadores que pensassem em fazer algo semelhante no futuro. Finalmente, o jogo foi retomado após o intervalo e a tensão deu uma leve diminuída. Quando o árbitro suspendeu a partida, o presidente do Barcelona, Joan Gaspar, imediatamente se levantou e foi falar com ele, implorando para que o jogo não fosse cancelado. Gaspar também mandou um recado aos torcedores através do locutor do estádio, pedindo para que parassem de lançar objetos no campo. E, de fato, os objetos pararam de cair, mas o barulho e a hostilidade continuaram. Graças ao trabalho dos árbitros, seguranças e policiais, o jogo conseguiu prosseguir com algum grau de normalidade até... Cara, sinceramente, se é nos dias de hoje, eu não sei o que aconteceria. Porque naquela época, tipo, a polícia ainda tinha... Tipo, as pessoas ainda respeitavam mais a polícia. Todo mundo sabe que hoje as pessoas não respeitam muito a polícia, não. Cara, não sei não, um estádio de 100 mil pessoas hoje em dia, cara, o que aconteceria? Sinceramente. Mas, vamos parar por aqui. Porque, cara, já deu pra dar um gostinho de... Cara, você acha que foi traição? Tipo, ele foi enganado, mas ele poderia, tipo, entrar na justiça, falar que ele não tinha nada a ver. Tipo, ele poderia ter lutado se ele amasse mesmo o clube. A verdade é essa. Ele caiu numa armadilha, mas ele quis ir para esse caminho. Então, eu como torcedor do Barcelona, acho que ele foi traidor sim. Mas e você? Qual a sua opinião? Se você tem uma opinião diferente, comenta aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. E até a próxima. Falou!